Bolsonaro minimiza potencial de Tarcísio para 2026 e diz: o candidato sou eu, sou Joe. O ex-presidente Bolsonaro tem dito isso, né? Ele está tentando ali, está tentando manter a força dele, a força que já não é mais a mesma, vamos combinar. Foi a entrevista à Veja. Falaram em vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo, com todo respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional, o candidato sou eu. Foi o que disse o Bolsonaro. Tem razão Bolsonaro, Carla? Olha, Diego, depende do qual é o ângulo do razão. Ele ter que falar que acredita nisso, teoricamente tem razão. Ele acreditar nisso, acho que daí ele já está um pouco, uma leitura um pouco equivocada. É fato que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem um legado político muito grande. Ele ainda tem uma coisa que os auxiliares do Bolsonaro falam muito e que é curioso, que realmente isso mexe com o ex-presidente, que é o seguinte: ele chega aos lugares que ele visita e ele, de fato, é muito bem recebido. A gente aqui pelo UOL pôde acompanhar bastante da campanha dele à reeleição em 2022. Ele foi o único presidente que não conseguiu ser reeleito, mas ele, de fato, mobiliza muita gente, né? Então, ele fica nesse entorno, quando ele chega nos lugares, e ele é tão bem recebido que ele não consegue entender que aquilo lá não é exatamente o Brasil todo, né? Então, ele tem essa percepção de que, de fato, ele é imbatível. Agora, se a gente for olhar o resultado do que saiu das urnas nas eleições municipais agora de 2024, o surgimento de novos nomes da direita, mostrando um claro, no mínimo, né, uma fissura, para não dizer um racha completo ainda, mas mostra aí novos nomes da direita. Ele querendo ou não, esses nomes estão aparecendo. E estão aparecendo com potencial, né? Aí tem, por exemplo, ele bateu bastante boca, foi lá aqui em Goiânia num embate direto com o governador Ronaldo Caiado, que ele perdeu. E aí ele quis dizer que não existe caiadismo, que existe bolsonarismo, mas enfim. Ele tem que manter esse discurso, Diego, porque faz parte da estratégia política dele. Mas o fato é que o capital político do Bolsonaro, que é muito grande, não é desprezível, está perdendo um pouco de força, sim, justamente por conta dessas outras lideranças que começam a surgir. Agora, nessa entrevista para a Veja, Diego, só para destacar, ele disse uma outra coisa que é bastante interessante aí, que mostra um pouco também do que ele está trabalhando para a estratégia dele para 2026. Bom, a ala política do entorno do Bolsonaro acredita, vai trabalhar de alguma forma para tentar anistiá-lo no Congresso e tentar dar algum jeito, com alguma medida legal, né, que possa conseguir via Congresso, de tornar o ex-presidente elegível. Bom, e se diante dessa hipótese não acontecer? Hoje, nessa entrevista, ele disse que ele vai dar um jeito de registrar a candidatura dele mesmo assim, que a Justiça Eleitoral que se vire. Isso demonstra, Diego, no mínimo, que vai ter tumulto aí, né? Porque a gente lembra que em 2022 o Bolsonaro ele começou muito antes do processo eleitoral dar início a fazer o questionamento das urnas eletrônicas, né? Inclusive, uma das questões que ele está inelegível é a participação quando ele tentou aí mostrar para embaixadores internacionais e desconfiar do sistema eleitoral brasileiro. E aí ele está mostrando que é aquela coisa, ele não vai desistir, ele vai, seja de algum jeito, que eu não sei exatamente como, tá? Registrar ou tentar, ou dizer que registrou essa candidatura e tentar empurrar isso para a Justiça Eleitoral, mas tá claro que ele vai tentar, assim como ele fez de uma campanha de disseminação de descredibilidade, descredibilidade das urnas eletrônicas em 2022, ele mostra que ele vai tentar continuar descredibilizando a Justiça Eleitoral e empurrando a população contra, né, a população que é a favor dele contra isso. E aí a gente tem que ver como é que vai se organizar a direita, né? Porque daí a gente tem outros caciques enormes da política que sabem e que jogam de outro jeito. A gente teve aqui essa semana o senador Ciro Nogueira que disse para a gente, um presidente do PP, um partido importante, que disse aqui para a gente que, na avaliação dele, dá para tentar livrar o Bolsonaro até 2025, fazer com que algo se resolva até o ano que vem, senão a direita precisaria estar com alguma aliança, algum candidato forte em 2026 e que ele acha errado, de repente, né, essa disseminação de nomes.
Enfim, vai ter muita água para rolar e com certeza o Bolsonaro ainda vai, deixa eu pensar o verbo que eu vou escolher, tumultuar ou dar bastante trabalho nesse sentido. É, Acho que é por aí. tá cumprindo o papel dele, né? O papel que lhe cabe neste momento, e é fato que ele ainda tem um grande capital político, apesar de reduzido. Mas é claro também, né, Sakamoto, que muitos que têm falado publicamente que o candidato é Bolsonaro em 2026, não sei se é o caso do próprio Bolsonaro, mas tem muita gente que fala isso no on, né? Mas assim, bem chavecadinho, no off, né? A verdade é que a maioria dos políticos sabe que essa não é uma realidade assim tão concreta. Não, que ele é ainda um dos principais líderes de massa do Brasil, não tenha dúvida nenhuma, né? É claro que ele não vai levar todo mundo, mas aqueles 25% de bolsonaristas radicais, 20, 25, ele tá levando para a rua, ele vai levar, ele consegue mobilizar, é um capital eleitoral muito forte, mas não é um capital eleitoral suficientemente grande para ser presidente da República ou mesmo para forçar a eleição de várias pessoas. Se Bolsonaro não tivesse sido o grande derrotado do segundo turno das eleições municipais nas capitais, como a gente falou, pede Curitiba, pede Goiás, pede em Belém, pede BH, pede uma outra, sabe, várias outras cidades, pede em João Pessoa, né? Ou seja, só ganhou na prática, o bolsonarismo raiz só ganhou na prática em Cuiabá no segundo turno. Então, o que que acontece? Se o pessoal tivesse vendo nele uma maior capacidade de mobilização de transferência de votos, todo esse processo da anistia estava muito mais correndo. Por quê? Porque o pessoal ia querer botar cacife no Bolsonaro, até para fazer lá na frente o Centrão escolher se vai de Lula ou de Bolsonaro. Né? Só que o pessoal não se mobilizou do jeito que ele tá. E aí ele teve que ir para Brasília. O Bolsonaro, depois da eleição, foi para Brasília. Foi conversar com o Columbo, foi conversar com muita gente para falar: não, vou colocar isso, vou colocar na pauta, isso vai entrar. E aí ele tá fazendo o quê? Não é a primeira vez, em vários momentos, no churrasco, em que a churrascada em que foi feita para que ele apoiasse Ricardo Nunes no final do segundo turno, o Bolsonaro basicamente usou aquilo para reforçar ele como liderança política. Ele falou: sou eu, sabe, sou eu, 2026. Ele colocava ele para 2026. É uma situação constrangedora. A estrela daquele processo todo era o Nunes, né? Era o prefeito que estava no meio de um processo de reeleição. Então, o que acontece? Ele se coloca. Não é à toa que depois do Nunes, nos agradecimentos, quase esquece o Bolsonaro. Né? Exatamente por causa disso. Então, mas o Bolsonaro tá naquela toada de Baden-Powell e Vinícius de Moraes no canto de Ossanha, né? O homem que diz sou não é. Porque quem é mesmo é não sou. Quem, na verdade, sabe do seu poder político, não precisa ficar reafirmando eu. Essa mesma insegurança era presente durante a gestão Jair Bolsonaro, quando alguém dizia que alguém no governo dele estava mandando muito bem, ele dizia: não, mas ele responde a mim, o ministro da Economia responde a mim, tal ministro responde a mim, eu sou o capitão, ele é apenas o marinheiro. É um nível de insegurança, gente, faz a alegria do psicanalista, né? Porque é um nível de insegurança atroz e ele é muito transparente. Nisso eu concordo. Ele é muito transparente, ele joga para fora isso. Ele é sincero nesse sentido. Ele fica preocupado. Então, para terminar, né, eu concordo com a Carla. Eu acho que Ciro Nogueira falou pra gente, né? Falou: até 2025, final de 2025, tem que estar acertado isso. Se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, mas tem que ter um candidato para construir a força dele. Então, Diego, eu acho que. Eu concordo com a cara. Ele pode tentar tumultuar, pode tentar registrar a candidatura. Sempre vai ter um partido, um chinelo velho do pé cansado, se ele quiser sair do PL. Como teve PSL e tudo isso. Mas a questão é que não depende só dele. Né? Se todos os aliados forem com outra pessoa, né? Por quê? Porque Bolsonaro não vai ser elegível, ele vai ficar falando sozinho, porque ele vai ser ceifado pelo TSE.